análise dentro do estado, como as empresas importantes do estado, elas não investem, por exemplo, no futebol, até mesmo no Campeonato Goiano, algumas marcas médias, né, perante o cenário nacional, internacional, mas as gigantes aqui do estado, como por exemplo uma Friboi, uma Neoquímica, como já investiu no Goiás, né, acho que dá para perceber aqui pelo estúdio, elas não patrocinam mais, então uma desvalorização até mesmo das empresas locais, mediante ao Campeonato Goiano e principalmente aos clubes, né? Então empresas médias têm sim um apoio, como por exemplo o Grupo Imperial com a Lafruit, né? É uma empresa gigantesca dentro do estado, mas por exemplo perante o mundo, enfim, não é enfim, lá em Tumbiara. São vários exemplos, tanto na capital quanto também no interior. Um ramo de farmácias que já investiu bastante no clube também, como a Geolab, a Cifarma e por aí vai. Elas não participam mais hoje dentro do clube. Se a gente pegar os últimos patrocinadores aí do Goiás do ano passado, eu acho que só a 5G Energia Solar era aqui de Goiânia, cara, por incrível que pareça. E as outras, assim, são empresas de fora, né, como por exemplo a Esportes da Sorte, não lembro de cabeça aqui todos os nomes, mas até mesmo a Unimed, né, de Goiânia parou de patrocinar há alguns anos. Então é uma situação complicada, olhando para o próprio umbigo, um estado tão rico, tão próspero, com várias empresas e marcas grandes, figuras também importantes, elas não têm, digamos, esse apego, esse afago para investir no futebol. E acho que se isso acontecesse, a gente poderia estar numa situação bem melhor, olhando, né, para o próprio umbigo, até mesmo em comparações no Ceará, né, várias empresas locais investem no Fortaleza, no Ceará, no Rio Grande do Sul também da mesma forma, várias empresas que, se patrocinar um rival, acaba tendo que levar para o outro também, porque senão a rejeição de um lado da cidade fica muito grande. Infelizmente aqui em Goiânia a gente não tem isso. O Goiás irá sim se transformar em uma SAF, daqui a pouco falo mais sobre os valores, mas em relação a essa história envolvendo o Gustavo Lima, não existe. O que serve de, digamos, reflexão, essa é a palavra certa, pra gente como torcedor do Goiás, como goiano, né, enfim, esta falta de interesse, né, por que isso acontece das marcas locais com os clubes. Aí você vai falar, mas o futebol goiano não ganhou nada. Tá, mas o Goiás, se você pegar ali em termos de estatísticas, de aparições, de importância, relevância, desde a criação do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, ele sempre está na 14ª colocação, né? 14ª, no máximo 15ª, às vezes em alguns números até mesmo na frente, por exemplo, de gigantes clubes como o Vasco da Gama. Então o Goiás não é qualquer um. A gente como local, isso vale para qualquer lugar do mundo, tem a tendência de desvalorizar o que é nosso, porque a gente já nasceu vendo aquilo na nossa cara, a gente não tem uma outra perspectiva vendo de fora, tá? Então o Goiás ele tem sim uma importância nacional, está aí tranquilamente entre os 15 e 16 maiores clubes do país, não é um Zé qualquer, e a gente está falando também de um estado muito próspero. Então essa falta de investimento, essa falta de patrocínio, até mesmo em competições menores, como o Campeonato Goiano, é algo que me preocupa, né? Me chama também a atenção por isso. Até falando sobre esse assunto de investidores locais, né, o Goiás que já teve, por exemplo, a Neoquímica em 2 vezes, em 99 e em 2009, né, o retorno, também a Mabel, em 94, 95, dentro desse período, desses patrocinadores masters, né, assim, de empresas locais, e hoje está muito menor, né, se a gente comparar com outros anos. Sobre, por exemplo, valores, né? O Paulo Rogério Pinheiro, em entrevista ainda em 2021, afirmou que naquele cenário, após uma análise de uma empresa de consultoria, o Goiás ele teria, por exemplo, uma capacidade de arrecadar 2 bilhões de reais com possível investimento estrangeiro. Caso consiga tal investimento, o clube teria uma vida financeira útil por mais ou menos 10 anos, podendo investir 100% no futebol. Então, segundo Paulo Rogério Pinheiro, na ocasião, com análise do valor de mercado, se assim podemos dizer, da marca do Goiás Esporte Clube, essa possibilidade de arrecadação de 2 bilhões de reais em um investimento para 10 anos. É difícil a gente estipular valores, pelo menos dentro desse cenário. Eu acho que o Goiás ele é um clube muito atraente para investidores do exterior, sabe? Eu acho que o Goiás ele vai ser comprado facilmente em uma SAF, assim como, por exemplo, o Coritiba, porque estão em 2 cidades importantes, 2 estados relativamente bons, né, aqui do Brasil, em comparação também, e que tem uma torcida, uma história dentro do cenário local. E o Goiás até melhor do que em relação ao Coritiba, porque não tem
nenhuma dívida. Então eu vejo hoje, em um cenário de investidor, é óbvio que a gente como torcedor vai puxar a sardinha para o nosso lado, não tem como negar, mas eu vejo o Goiás como um clube muito atraente para um investidor, tendo um estádio próprio, dívidas quitadas no centro-oeste do país, próximo de uma capital, da capital do Brasil, no caso Brasília. Então eu acho que aos olhos do cenário exterior, o Goiás é um clube muito interessante a se investir, e isso deve acontecer nos próximos anos. Com a transformação do novo estatuto, o Goiás já é um clube profissional. Sobre outras questões, até separei aqui, por que o Goiás precisaria virar uma SAF? Dar aquele passo maior, a retirada completa de amadores dentro do clube, aí sim você transformando 100% em um futebol e uma associação, enfim, tudo profissional, e uma maior capacidade de investimento. Hoje o Goiás não tem condições e nem a filosofia, a cultura de pagar, por exemplo, 20 milhões de reais em um jogador. Com a chegada de uma SAF, um investimento de fato maior, aí sim isso poderia acontecer. Então, para você dar esse passo além desse faturamento de 100, 150, 200 milhões de reais e um investimento consequentemente alinhado a isso, você precisa de um investidor de fora, e no antigo estatuto do Goiás não era nem permitido conversar a respeito desse assunto. Então já é um começo. Não é o ideal, mas eu vejo o Goiás começando 2024 de uma forma mais profissional. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que pensa a respeito desse assunto. Essas especulações malucas, envolvendo celebridades, enfim, faz parte. Vai que, vai com o Gustavo Lima, o Leonardo, o Bruno Marrone, enfim, um desses caras aí do sertanejo se interessando em um futebol. Acho que seguindo para uma linha mais profissional é o ideal, como investidor, enfim. Eu acho que tem que analisar muito bem quem que é esse camarada, não é fazer a SAF de qualquer jeito, mas já é um começo. Pode palpitar aqui embaixo também nos comentários sobre esse assunto. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o atacante Eric, aquele mesmo revelado nas categorias de base do Goiás, foi eleito a revelação do Campeonato Brasileiro de 2019 e há vários anos vem jogando no futebol asiático, tanto no Japão quanto também na China. Atualmente está num clube chamado Machida Zelvia, onde soma 30 jogos com 18 gols marcados e 7 assistências na segunda divisão do Japão. Ele foi contratado, mesmo valorizado anteriormente, para a segunda divisão, porque esse clube tem uma ideia de voltar para a primeira divisão e fazer bonito nos próximos anos, tendo como referência o atacante Eric. A idade dele é 29 anos de idade, vem jogando tanto como um atacante centralizado, às vezes caindo pelo lado direito, um ponto direita, um ponto esquerda também, mas se caracterizou por essa boa presença dentro da grande área. O contrato do Eric é até relativamente curto, vai até janeiro de 2025. Os clubes do Japão têm esse costume, eles fazem contrato até o final de janeiro e não só até dezembro, igual é aqui no futebol brasileiro. Enfim, tem alguns jogos por lá também no começo da temporada. Então não é um contrato longo. A partir de julho do ano que vem, ele já pode firmar um pré-contrato e se mudar gratuitamente para a temporada de 2025. Algumas especulações, tanto no Twitter quanto também no Instagram, dando conta que o Eric poderia ser a grande contratação dentro do futebol goiano para o ano que vem, dentro desse retorno ao Goiás, principalmente por ser uma indicação do técnico Zé Ricardo, onde eles de fato trabalharam juntos lá no Botafogo em 2018 e também em 2019. Uma indicação de centroavante para o Goiás do Zé Ricardo é o Thiago Santana, que trabalhou com ele lá no futebol japonês. Já gravei um vídeo falando sobre esse assunto, vou deixar para vocês na tela final. Conversei com o Periquito Brizala a respeito desse assunto e ele me garantiu o seguinte: tem um grupo do WhatsApp, enfim, ele acabou, uma pessoa mandou a indicação do Eric, enfim, ou algo nesse sentido. Ele colocou aqueles emojis de olhos, como se fosse, por exemplo, para chamar a atenção. E essa pessoa acabou postando como uma notícia, Então, nesse momento, não existe absolutamente nada do Eric no Goiás, Não tem nada disso, apurei essa informação também com outras fontes, não posso revelar, mas me garantiram também que não há proposta oficial. Pode existir um interesse? Claro, o Zé Ricardo está no clube onde o Eric começou, o Goiás tem sim um carinho pelo jogador, rendeu uma boa quantia financeira, também dentro de campo, ajudando nas temporadas de 2013, 2014 e 2015, apesar do rebaixamento. Então pode evoluir nos próximos dias, aconteceu uma proposta ou algo nesse sentido, sim, mas nesse momento apenas uma indicação dentro do grupo que acabou virando notícia. Eu já falei sobre o Eric, inclusive, em outro vídeo que eu gravei aqui no canal, deve ter mais ou menos uns 10 dias, falando sobre o Eric, o Thiago Mendes, enfim, qual pode retornar primeiro ao maior do Centro-Oeste.
e eu vejo sim o Eric com boas possibilidades. Ele que é muito querido pelo Botafogo, pela torcida, pelo próprio Zé Ricardo, que em abril de 2019 deu entrevista falando que poderia ter uma carreira muito longa no Botafogo, enfim, se fosse comprado em definitivo naquela temporada. Acabou que isso não aconteceu, né? Ele começa 2019 bem lá no Botafogo, 29 jogos, 9 gols marcados e 4 assistências, não tem o seu contrato renovado e acaba se mudando para o Yokohama Marinos do futebol japonês, ainda emprestado pelo Palmeiras naquela ocasião. Em 2021 vai para o Changchun Yatai do futebol chinês, passa por lá 2 temporadas e acaba de novo voltando ao Japão, dessa vez ao Machida Zelvi. Aqui no Brasil, além do Goiás, ele jogou no Palmeiras, não foi tão bem em 2016, 2017, uma rápida passagem pelo Atlético Mineiro em 2018 e chegando no Botafogo com justamente o Zé Ricardo ao final daquela temporada, já chamando a atenção por uns 5 gols e 3 assistências em 17 jogos. Acho que o Eric volta aqui para o Brasil, mas não tão recente, tá? Geralmente os jogadores, quando vão lá para o mundo asiático, ou eles chegam e não têm uma adaptação muito boa e voltam muito rápido, mas os que chegam e gostam, né, Japão, Coreia do Sul, até mesmo China, Tailândia, você pode ver que eles passam por lá muitos anos, até mesmo criando a família por ali mesmo. Então acho que esse é um caso aí mais ou menos do Eric. A tendência é que ele volte, mas se for para um Goiás, que hoje está na Série B do Campeonato Brasileiro, acho que ele pode voltar, por exemplo, para a Série A. Então por isso que é importante também o Goiás ficar na elite do Brasil, para quando atletas que têm uma identificação grande voltarem para o país, como o Eric, o Rafael Tolói, o Thiago Mendes, o Verdão ter sim condições de concorrer com outros grandes aqui do Brasil para buscar esses atletas. Em um cenário de Série B, a coisa fica bem mais complicada. Enfim, se evoluir alguma coisa sobre o Eric, eu trago aqui para vocês, mas nesse momento não há nada oficial de um interesse do Goiás.